Eu convido os irmãos que abram suas Bíblias no capítulo 20 de Êxodo, capítulo 20, do verso 1 até o 17. Como os irmãos sabem, nós estamos fazendo uma exposição nos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, do verso 1 até o verso 17. Diz assim a palavra do Senhor. Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhante alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas. Porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas ao 7º dia, o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus, não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu servo, ou melhor, nem o seu filho, nem sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Que Deus os abençoe. Versículo de número 7 diz assim: Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Muito bem, meus amados irmãos, quando eu era bem menino, eu me lembro que, entre os colegas, nós tínhamos o costume de fazer juramentos. E, então, para provar que nós não estávamos mentindo, ou que nós iríamos cumprir aquilo que nós tínhamos falado, nós costumávamos jurar por Deus. E dizíamos assim: juro por Deus que eu não farei isso, juro por Deus que eu não falei isso, juro por Deus que eu vou cumprir isso. Então, essa expressão, até os nossos pais corrigiam, né? Diziam assim: olha, não faça isso porque é pecado, jurar por Deus. Então, era assim que era corrigido a nossa maneira de agir ainda como criança. Mas é interessante que o termo aqui usado para juramento não é algo que se fala. Existem duas palavras em hebraico que fala que é sobre a voz. Nós temos o caso lá em Gênesis capítulo 1, quando fala assim: disse Deus, haja luz. Então ali Deus falou. E há um outro momento que de fato é uma conversa, é uma fala, alguém está falando alguma coisa. O termo aqui usado para juramento, né, ou não tome o nome do Senhor teu Deus em vão, o termo aqui é outro. É algo que você se apropria dele, algo que você pega para você e você faz uso disso. É como se fosse um estandarte. Alguma coisa que você pegou, e essa coisa você pegou e está mostrando para os outros, e aquilo ali é um símbolo de um tipo de posse, alguma coisa que você tomou para si. Então, o Senhor aqui está dizendo para o povo: então, não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Ou seja, não use o nome de Deus como um estandarte, não use o nome de Deus como uma bandeira, não use o nome de Deus para você e faça juramentos em cima disso.
ou não use ele em vão. Então, aqui não é você falar do nome de Deus, como alguns judeus então acreditavam, que você não podia pronunciar o nome de Deus, ou se você pronunciasse, você seria destruído. Não é isso que Deus está falando, porque Ele se revelou com nomes, Ele nos deu nomes. O ponto aqui é você tomar isso e usar isso de maneira inadequada, de maneira errada. E a palavra vã aqui significa algo vazio, ou você utilizar alguma coisa verdadeira, alguma coisa que é santa, alguma coisa que é sagrada, para motivos que são imorais, fúteis, de maneira errada. Então, o ponto aqui não tome o nome de Deus como um estandarte, ou como uma posse sua, e use isso de maneira inadequada, ou seja, de maneira errada, de maneira vã, de maneira que desonre a Deus. Então esse é o ponto aqui que Deus está tratando. E aí então ele vai dizer, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Ou seja, aquele que pegar o nome de Deus e colocar sobre si, e ter uma vida inadequada diante de Deus, ele está dizendo, essa pessoa eu não vou tomar como inocente. Veja bem, eu não vou tê-la como inocente. Eu não terei como alguém que fez isso de maneira, olha, eu não sabia o que eu estava fazendo. Deus diz, não farei isso. Ou seja, não tomarei como inocente aquele que tomar o meu nome em vão. Aquele que fazer uso do meu nome em vão. Primeiramente, irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para a palavra nome. Nome aqui significa caráter. Ou seja, quando a Bíblia diz nome de Deus, ela está dizendo algo sobre o caráter de Deus, sobre a pessoa de Deus, sobre quem Deus é. Ou seja, quando Deus se revelou, Ele mostrou algo da sua natureza, do seu poder, da sua santidade, de quem Ele é. Então, os nomes que a Bíblia aqui tem, ou que se referem a Deus, não foi o povo de Israel que deu para Deus. É Deus quem se revelou daquela maneira, e eles pronunciaram de acordo com a revelação de Deus. Então, quando Deus é chamado de Iavé, não é que Moisés que criou esse nome. Não foi o povo de Israel que criou esse nome. É o próprio Deus se revelando e mostrando quem Ele é. Algo dele, da sua essência, do seu poder, do seu caráter. Então, todos os nomes de Deus da Bíblia são nomes santos, nomes elevados, nomes santíssimos, nomes exaltados, nomes sublimes, que nós devemos atentar para isso e de maneira nenhuma nós devemos usá-los de maneira inadequada. Mas o ponto é que não é só uma questão de nome. Deus se revelou dando nomes, Deus se revelou por meio do tabernáculo, Deus se revelou por meio dos profetas e dos sacerdotes. Então, Deus usou também instituições e objetos para se revelar. Isso quer dizer o seguinte, que além dos nomes de Deus, tudo aquilo que revela quem Deus é, não pode ser tratado de qualquer maneira. Não pode ser usado de qualquer maneira. Ou seja, tudo aquilo que Deus usou para se dar a conhecer a nós, deve ser tratado como algo santo. E santo, santo, santo. Como algo sublime. Como algo que nós devemos temer. Como algo que nós devemos considerar com todo o nosso coração. E com todo o cuidado que nós temos que ter com relação àquilo que Deus se revelou. Então, implica aqui o seguinte, que não só os nomes de Deus, mas também as maneiras que Deus assim deu a se revelar para nós. E nos nossos dias, eu vou citar 2 ou 3 coisas aqui. Por exemplo, o batismo, a ceia do Senhor e principalmente a palavra dele. Então, se você usar a Bíblia de maneira inadequada, você está usando o nome de Deus em vão. Se você usar o batismo de maneira inadequada, você está colocando ou usando o nome de Deus em vão. Se você usar a ceia do Senhor de maneira inadequada, você está usando o nome de Deus em vão. E se você, como um crente que foi chamado por Deus, foi transformado por Deus, e Deus colocou o nome dele sobre você, se você tiver uma vida inadequada, você está colocando ou está usando o nome de Deus em vão. Mas eu quero caminhar com os irmãos, e eu quero aqui
trazer à mente e à memória dos irmãos algo que nós já falamos aqui sobre os nomes de Deus. Em Gênesis 17 e verso 1, Deus se revelou como o El Shaddai. O El Shaddai aqui é aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas e aquele que pode fazer tudo o que Ele quer. Então, quando Deus se revelou para Abraão, Deus disse para Abraão que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, Ele é o Deus que pode fazer tudo aquilo que Ele quer. E Ele fez tudo aquilo que Ele quer. E que não há ninguém que possa impedi-lo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Os irmãos podem encontrar isso em Gênesis capítulo 17 e versículo 1. E aí Deus diz assim para Moisés, ou melhor, para Abraão: ande na minha presença e ser perfeito. Ou seja, meus amados irmãos, o ponto é, nós cremos num Deus que é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. O ponto é, como que nós podemos fazer uso correto desse nome? Nós temos que compreender e temos que defender e temos que batalhar para isso, que o mundo não foi criado por meio de uma explosão. O mundo não foi formado por meio de uma evolução. Se nós permitirmos que essas mentiras entrem no nosso coração e deixemos Deus de lado, quero dizer para os irmãos uma coisa: nós estamos colocando o nome de Deus em vão. Nós estamos colocando um competidor com Deus. Não só Ele criou, mas tem uma outra força que trouxe também coisas à existência. Não, Ele diz para Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou invencível, eu faço tudo o que eu quero, e posso fazer tudo o que eu quero. Tudo que eu desejo fazer, eu faço e ninguém pode me impedir. Então a igreja tem que entender isso, que o Deus que nós servimos, que o Deus que nós adoramos, é o Deus que, Ele é o Todo-Poderoso. E nós temos que crer nisso, nós temos que confiar nisso. Nós não temos que ter medo do mundo, de Satanás, das suas forças, do seu exército. Nós temos que temer a Deus, porque ninguém pode impedir Deus. Ninguém pode dizer para Deus o que o Senhor está fazendo. Ele é Deus. Ele age com os exércitos dos céus e toda a criação, e ninguém pode impedi-lo de fazer alguma coisa, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, El Shaddai, a revelação que Ele trouxe para Abraão, é o Deus Todo-Poderoso, que pode salvar tantos quanto Ele quiser. É Ele que salva, é Ele que resgata, é Ele que tira do pecado. Mas e aqueles que Ele não tirou? Porque Ele não tinha poder? É porque Ele não quis. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele faz exatamente aquilo que Ele quer, segundo Ele tem se revelado. Então, com relação a Abraão, em Gênesis capítulo 17, versículo 1, Ele se apresenta, se revela a Abraão como o Deus Todo-Poderoso. Ele diz: eu sou o El Shaddai. Os irmãos podem conferir aí no capítulo 17 e no verso 1. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Essa é a ordem de Deus. Você agora sabe quem eu sou. Eu estou revelando para você quem eu sou. Foi eu quem te criei, foi eu quem te trouxe à existência, foi eu quem te escolhi, foi eu quem te chamou, ou quem te chamou. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, então ande diante de mim e seja perfeito. Mas como pode um pecador ser perfeito? Como pode um pecador, assim como Abraão, assim como nós, andar perfeitamente na presença de Deus? E aqui está o ponto da lei: não podemos, não conseguimos. Mas aí o texto diz: aquele que tomar o meu nome em vão, eu não terei por inocente. O apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta aos Gálatas, ele estava então combatendo os judaizantes, e aí os judaizantes diziam assim: Paulo não é um verdadeiro apóstolo. E Paulo, além de não ser um verdadeiro apóstolo, ele é um traidor da lei. Ele não está pregando exatamente como Moisés mandou. Olhe lá na lei o que Deus manda fazer, e nós temos que fazer. E Paulo diz: não faça isso não. E por que Paulo estava dizendo isso? Paulo diz: olha, a lei não pode salvar. Nós não podemos cumprir perfeitamente a lei. Então, o que a lei está fazendo? A lei está levando-nos a Cristo Jesus.
Porque nós vivemos diante de um Deus que é todo-poderoso. É um Deus que pode nos consumir a qualquer momento. Mas por que Deus não consumiu Abraão? Por que Deus não consumiu seus filhos? E por que Deus não nos destruiu ainda? Aí a lei diz, Cristo. Cristo. Ele cumpriu a lei. Ele obedeceu a lei. Ele honrou El Shaddai. Ele andou perfeitamente diante do Senhor. E Ele fez isso por nossa causa. Observe, os irmãos, então, que a lei nos aponta para Cristo Jesus. E se não fosse a lei, ou melhor, e se não fosse Cristo Jesus, nós não estaríamos aqui hoje. Estaríamos condenados, destruídos pelo Deus que é todo-poderoso, o grande El Shaddai. O grande El Shaddai. Mas ainda um outro nome sagrado, como o primeiro, é El Elyon. Ou seja, esse nome fala da grandeza de Deus como Deus Altíssimo. Aquele Deus que está acima de todos. Aquele Deus que é mais sublime e majestoso do que qualquer coisa que você pode imaginar. E é por isso que os anjos, quando estão diante dele, eles tapam o rosto para não olhar para Deus. Então Deus é o Deus Altíssimo. Em beleza, em glória, em majestade, em tudo que você imaginar, Deus é o Deus Altíssimo. Então, este nome é tão sagrado quanto o primeiro. Então, nós como crentes temos que entender, não existe ninguém neste mundo, neste universo, que seja mais sublime do que Deus, mais altíssimo do que Deus. Todo ser criado, diante da majestade de Deus, é palha, é cinza, é poeira. Porque não há ninguém tão sublime quanto o Senhor é. Então, quando Deus se revelou, Ele se revelou como El Elyon. Ou seja, aquele que é altíssimo, aquele que está sentado no maior trono de todo o universo. E que os demais tronos diante dele são tronos de papéis. Que um dia vai se consumir, que um dia vai se destruir, mas o trono de Deus permanece por toda a eternidade. Então, o povo de Israel deveria colocar isso no coração e não permitir que o mundo os assustasse, que os poderes os assustassem. Eles deveriam entender que eles servem e pertencem ao Deus que pode todas as coisas, mas o Deus também que é o Deus Altíssimo. O Deus Altíssimo. E foi assim que Melquisedeque falou a respeito de Deus quando se encontrou com Abraão. Lá no capítulo 14 de Gênesis, nós temos essa narrativa que diz assim, a partir do verso 18: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então veja que Melquisedeque, quando chega diante de Abraão, diz: o Deus Altíssimo, e por 3 vezes ele repete isso: o Deus Altíssimo, que é o Criador dos céus e da terra. Então, meus amados irmãos, chamar Deus de Altíssimo, ou Deus dar o nome a Ele mesmo de Altíssimo, é para mostrar que não existe nada no universo mais belo, mais majestoso, mais glorioso, mais sublime do que Deus. Nós, como crentes, deveríamos nos encantar com a beleza de Deus, com a glória de Deus. Isso deveria nos assustar, isso deveria nos assombrar, isso deveria impedir-nos de pecar contra Deus. Porque o pecado mancha a glória de Deus em nós. Ele é o Deus Altíssimo. Então, quando ele diz: não tome o nome do Senhor teu Deus em vão, ele diz: veja como vocês vão se comportar diante de mim. Eu estou me revelando a vocês. Sou Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus que está acima de todos. Mas ele também se revela como El Olam, ou seja, o Deus eterno. A eternidade de Deus, irmãos, é claro que para nós como seres humanos é um tanto complicado de entender isso. Deus sempre existiu e Deus sempre existirá. Ele não tem começo e ele não tem fim. Ele não está preso ao tempo como nós estamos, porque ele é o criador do tempo. O tempo é o seu servo.
Ou seja, Deus não está preso a espaço, a tempo, Deus é eterno. Ou seja, Ele sempre existiu e sempre vai existir. Ele não tem começo, Ele não tem fim. Então, quando Ele se revelou a Abraão, quando Ele se revelou ao seu povo, Ele diz: eu sou o Deus eterno. Eu conheço o passado, eu conheço o presente, eu conheço o futuro e sei como cada coisa vai acontecer, porque na eternidade Deus planejou todas as coisas. Ele determinou todas as coisas de acordo com a sua vontade. Então, o passado, presente e futuro é como se fosse um momento só diante de Deus. A nossa vida, Ele olha o começo e o fim dela. Nós não temos condições de fazer isso, mas Deus é assim. E é por isso que o povo deveria temer, e é por isso que o povo deveria buscar o Senhor, porque Deus sabe o que vai acontecer amanhã, Ele planejou o dia de amanhã. Então Ele é o Olam, Deus eterno. Deus eterno. Nós somos temporais, Deus é eterno. Nós um dia começamos, Deus jamais começou, porque Ele é o Deus eterno. Então, esses nomes deveriam estar inculcados na mente do povo de Deus, eles deveriam guardar esses nomes para não pecar contra Deus, para não zombar de Deus, e para não comparar Deus com outras forças, porque todas as forças foram criadas por Deus. Mas ainda, irmãos, há um outro nome que Deus se revelou, que é El Roi. Isso quer dizer, o Deus que vê. Quando Agar foi mandada embora por Abraão, é dito que ela deixa o filho numa certa distância e fica aguardando ali para morrer. Então Deus aparece para ela, e Deus vê o sofrimento do menino, e Deus produz água, e ela diz: o Deus que vê. Ou seja, Deus é aquele que conhece as nossas circunstâncias, Deus é aquele que conhece o nosso coração, Deus é aquele que vê todas as coisas e nada pode ser encoberto diante dele. Ainda que nós mergulhemos nas piores trevas que possa existir, Deus vê as trevas como se fosse luz. Não há como fugir de Deus, não há como impedir que Deus veja o que há no nosso coração, na nossa mente, na prática do dia a dia da nossa vida. Ele é o Deus que vê. É por isso que Paulo diz para a igreja: veja como vocês andam, ande de maneira digna do Evangelho de Deus. Então o ponto é que Deus é o Deus que vê. Se você está sofrendo, Deus está vendo. Se você está contente, Deus está vendo. Se você está com necessidades, Deus está vendo. Então Deus vê, e essa expressão Deus vê, não é só que Ele enxergou, que Ele entendeu. Não, Ele vê e Ele vem com providência, ou vem com punição. Mas Ele é o Deus que vê, o mais particular do nosso coração. O povo deveria entender isso. O povo deveria guardar isso no coração. E o povo deveria viver à luz desse nome, ou desses nomes sagrados, que Deus então está se revelando. Mas há um outro nome ainda, e nós não vamos falar todos aqui, mas alguns deles, que é Yahvé Jireh, Deus proverá. Quero lembrar aos irmãos que quando Abraão foi sacrificar o seu filho, ele está então conduzindo o filho à morte, e o filho pergunta: pai, aqui está o fogo, ou melhor, aqui está a madeira, e o fogo? Cadê o sacrifício? Aí Abraão olha para o seu filho e diz: o Senhor proverá. O Senhor proverá. E quando então ele pega a faca para cortar a garganta do seu filho, como Deus havia mandado, Deus diz: não faça isso. E de repente então aparece um cordeiro ali. E aí então ele vai lá e sacrifica o cordeiro. Então Deus proverá. Deus proveu remissão para Abraão. Deus proveu remissão para Isaac. Deus proveu remissão para Jacó. Deus proveu remissão para Israel. Deus proveu para nós um cordeiro, o seu filho, para que nós fôssemos salvos, resgatados do nosso pecado, porque Deus é o Deus que provê. Não só um libertador, não só um salvador, mas é o Deus que provê as nossas necessidades. Mas como que eu coloco esse nome em vão? Quando eu entro em pânico, quando eu estou passando por alguma situação difícil. Aonde Deus está? Será que Deus não está me vendo? É assim que Israel fez com relação a Deus. Jacó perguntava: onde Deus está? Será que Deus não está vendo a minha situação?
Isso é colocar o nome de Deus em vão, porque Ele prometeu, pelo próprio nome dEle, que Ele iria cuidar do seu povo. Ele fez uma aliança eterna com o seu povo, de protegê-los, de ampará-los, de sustentá-los, de amá-los por toda a eternidade. Então, quando nós não confiamos nesses nomes, de um Deus que vê, de um Deus que é altíssimo, de um Deus que é todo-poderoso, nós fazemos uso inadequado do nome de Deus. Nós estamos dizendo que este Deus que se revelou não é poderoso para isso. Ele não é tão altíssimo assim, tem coisas melhores do que Deus, ou mais belas do que ela. Ele não é tão eterno assim, talvez ele tenha um final. Mas Ele é o Deus que provê o seu povo. Um outro nome que nós encontramos é Yahvé Rafá. Isso quer dizer que Deus sara. É o Deus que sara. Ele não só providencia os meios, como é o Deus também que sara, que cura, que restaura o seu povo. E esse nome fica muito claro em Cristo Jesus. Quando Cristo se manifestou, fala que Ele expelia demônios, curava leprosos, aleijados, cegos, mudos, surdos. Ele foi curando todos. E por quê? Porque Ele é o Deus que sara. Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que cura, e Ele tem poder para isso. A igreja não precisa se envergonhar, ou ter medo de dizer que Deus tem poder de curar, de restaurar. Deus tem, porque Ele é Deus, Ele se revelou assim. É Ele que nos dá o bem-estar, é Ele que nos dá a saúde, é Ele que nos dá a vida. A igreja deve confiar nisso e descansar nisso, porque Ele é o Deus que provê, Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que, de fato, remove aquilo que é impossível para o homem. Mas o povo deveria crer nisso. Em momentos na jornada do Egito, o povo não creu. Lá no Egito nós tínhamos carne, nós bebíamos, nós comíamos. Esse Moisés nos trouxe aqui para morrer. E de repente Deus fazia brotar água, alimento, porque Ele é o Deus que provê. De repente o povo estava lá morrendo com as picadas das cobras. O que Deus fez? Faça uma cobra de metal, coloque no centro do arraial, e todo aquele que olhar para a cobra, para a serpente, será curado, porque Ele é o Deus que sara. E foi isso que Ele fez com Cristo. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, andando segundo o curso deste mundo, andando segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que atua nos filhos da desobediência, e éramos por natureza filhos da ira. Mas quando nós olhamos para a cruz de Cristo, o que aconteceu? Nós fomos curados, nós fomos restaurados, nós fomos libertos, nós fomos salvos. Por quê? Porque Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que provê, Ele é o Deus que vê, Ele é o Deus todo-poderoso, Ele é o Deus altíssimo. A igreja deve guardar isso no coração. A igreja deve alimentar a sua mente, o seu coração com Deus. E crer nos nomes de Deus. Porque o não crer no nome de Deus é colocar o seu nome em vão. Onde está o seu Deus? É isso que perguntaram para Davi. Onde está o seu Deus? E quando ele percebeu que a sua tristeza estava afetando a glória de Deus, ele despertou e começa a perguntar para si mesmo: por que está abatido a minha alma? E por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, porque dele vem a minha salvação, e eu o louvarei. E é assim que o crente faz. Quando ele está perturbado, quando ele está triste, ele diz: por que está abatido a minha alma? E por que te perturba dentro de mim? Eu vou esperar no Senhor, eu vou olhar para o Senhor, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus Altíssimo, Ele é o Deus Eterno, Ele é o Deus que vê, Ele é o Deus que proverá, Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que é a minha bandeira. Deus, compreendam isso, amados irmãos. Deus deve dominar a nossa mente e coração. Deus deve encher a nossa mente e coração, e não as circunstâncias, não as enfermidades, não as doenças, não os problemas, porque tudo isso passa, mas Deus deve ser temido, deve ser adorado, deve ser honrado, deve ser admirado, deve ser querido, deve ser buscado, porque Ele é o Deus que se revelou.
e se revelou mostrando quem Ele é. O Deus que sara, o Deus Todo-Poderoso. Que Deus, irmãos, nos ajude a vivermos assim. Vivemos num mundo em que muitos crentes, infelizmente, têm permitido que o nome de Deus seja escandalizado na vida deles. E aí o mundo começa a olhar para a igreja e dizer assim, bom, se for para viver como eles vivem, então eu vou ficar aqui no mundo mesmo. Mas esses nomes deveriam nos fazer ser como aqueles crentes de Atos. Irmãos que perseveravam na oração, na comunhão, no partir do pão. Irmãos que buscavam poder, estavam cheios de poder e incomodavam o mundo. Porque eles entenderam e conheceram a Deus. Deus se revelou a eles. Mas quando nós temos uma vida morna, nós estamos colocando o nome de Deus em vão. Que Deus é esse? Seu Deus não tem vida? Seu Deus não é todo poder? Por que você está assim? Mas o crente se levanta, o crente reage. Ele diz, não, peraí, não posso ser assim, não posso ficar assim. E aí então ele ora e suplica ao Senhor e diz, dai-me poder, Senhor, dai-me força, dai-me sabedoria, dai-me entendimento, dai-me um coração que exploda de alegria e de fervor por Ti, para que eu honre o Teu santo e bendito nome. Meus amados irmãos, que Deus assim vos abençoe e saiam daqui com essa impressão de Deus pela própria Escritura. Lembre disso, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus Altíssimo, Ele é o Deus Eterno, Ele é o Deus que vê, Ele é o Deus que provê, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que sara, Ele é o seu Deus, você pertence a Ele, o nome dEle está sobre você, e clame ao Senhor, para que você possa honrar isso. Mas lembre de uma coisa, olhe para Cristo, porque somente por meio de Cristo, e por meio da força do Espírito Santo, é que nós podemos viver assim. Não tente viver na sua força, porque ao fazer isso, você vai desonrar a Deus, mas viva na força de Cristo, viva na força do Espírito Santo, e por isso, orem, até que você possa contemplar a grandeza e a glória de Deus. Amém.